Boa tarde, meus queridos alunos. Boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para mais um encontro, né? Espero que as coisas estejam tudo bem, né? Hoje a gente vai trabalhar aqui, tá? Nesse encontro aqui, com a turma 202, do Serviço Jurídico, Introdução ao Direito Civil. O assunto de hoje, né? O tema de hoje é Princípios do Direito Civil e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Então, um grande abraço, vamos dar início aqui. Queridos, aqui quando a gente fala de princípios do direito civil, nós temos aqui um autor que ele tem uma relevância muito grande em tratar desses princípios do direito civil, que aqui no caso é o Miguel Reale. Ele é o coordenador da comissão que redigiu aqui o anteprojeto que deu origem, aqui no caso, ao novo Código Civil, tá? Salienta que esse é norteado por 3 princípios, né? Nós temos aqui, ou seja, o da sociabilidade, o da eticidade e o da operabilidade, ou seja, foram estes 3 principais princípios fazem refletir aqui os elementos aqui apontados, tá? Aqui no caso que deu origem ao anteprojeto que fez com que nós hoje tivemos aqui o nosso atual e novo Código Civil, né, de 2002. O princípio da sociabilidade é aquele que impõe prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, tá certo? Já o princípio da eticidade é aquele que impõe a justiça e a boa-fé nas relações civis. O princípio da operabilidade, no caso aqui, por sua vez, é aquele que impõe soluções viáveis e operáveis e sem grande dificuldade na aplicação do direito, tá? Ele está contido nesse princípio, por exemplo, da concretação pelo qual o legislador ele deve criar leis pensando em situações as mais concretas possíveis, evitando ser muito abstrato ou, quando não possível, dando poderes ao juiz, aqui no caso, para resolver o conflito de modo a melhor atender às diretrizes legais. O princípio da operabilidade é identificado no Código Civil, aqui no caso, por exemplo, quando este confere ao juiz papéis mais abrangentes, tais como papel de juiz moderador, exemplo, juiz que pode reduzir o valor de multas, casos abusivos, de juiz com maior discricionariedade, exemplo, juiz que está diante de cláusulas gerais e concretas, gerais e conceitos jurídicos indeterminados, aqui no caso, que permite que esse agente busque a melhor solução para o caso concreto, né? Diante das diretrizes traçadas pela lei. Então, o princípio da operabilidade, ela dá essa discricionariedade aqui, no caso, para o juiz, tá? Apesar de não mencionado expressamente por Miguel Reale, entendemos, tá? Que também norteia aqui o Código Civil o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que é aquele que impõe respeito aos múltiplos aspectos da personalidade humana, como a moral, a intelectual e a física. A existência de um capítulo no Código Civil destinado exclusivamente aos direitos da personalidade, somada à previsão constitucional da proteção da dignidade da pessoa humana, demonstra que o princípio em tela informa o atual Código Civil, certo? E também não há como negar que o Código Civil ainda dá primazia à propriedade individual, à autonomia da vontade e à igualdade. A primeira é garantida pela Constituição e pelo Código Civil. A segunda é a fonte inicial da formação das relações jurídicas e civis. E a igualdade, ela é entendida em seu sentido amplo, como tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? É o princípio que fundamenta que as relações privadas, na qual se busca o equilíbrio entre as partes.
diferentemente do que ocorre nas relações públicas, em que há supremacia do interesse público sobre o interesse privado, aqui em nítida situação de desequilíbrio. Gente, a partir dessas observações, é possível criar aqui uma teoria dos princípios basilares, ou seja, uma teoria que visa a identificar quais são os princípios do direito civil que inspiram e norteiam todos os outros princípios e regras desse macrosistema, tá? Então, nós temos como princípios basilares, são 3 princípios que norteiam aqui, tá? No caso aqui, os outros princípios e regras gerais, tá? Então, nós temos quais são eles, vamos ver quais são novamente, gente. Vamos lembrar aqui, são 3 princípios que eles são importantes. Então, vamos lá. O princípio da sociabilidade, o princípio da eticidade e o da operabilidade. Então, não vamos esquecer que esses 3 princípios, eles norteiam, tá? Aqui o nosso Código Civil, tá? Ele norteia aqui todos os outros princípios e regras desse macrosistema. Nesse sentido, a gente pode dizer que são princípios basilares do direito civil os seguintes: a autonomia da vontade, a igualdade, propriedade individual, solidariedade social, contendo as ideias de sociabilidade, eticidade e dignidade, aqui no caso da pessoa humana, tá? E operabilidade, ok. Além dos princípios basilares, aqui no caso, além dos princípios basilares, abaixo deles temos os princípios norma, tá? Os princípios norma, aqui no caso, são as normas jurídicas aplicáveis aqui a determinada categoria de relações, dotadas aqui de especial relevância e carga valorativa. Temos como exemplo desses princípios os da função social dos contratos, aplicável aos contratos, que no caso aqui é a boa-fé objetiva aplicável aos contratos. Da função social da propriedade, aqui no caso aplicável ao direito de propriedade. Da igualdade entre os filhos, aplicável ao direito de família e sucessões, e entre outros, tá? Tais princípios têm as seguintes características. Tem aplicação direta e imediata aos casos concretos, tem hierarquia em relação às meras regras normas, né? Hierarquia essa que é chamada de hierarquia material, caso estejam previstos em lei da mesma categoria das regras. Exemplo, a hierarquia material e não formal entre um princípio previsto no Código Civil e uma regra prevista no mesmo Código. Servem de elemento integrativo e de valor interpretativo aos aplicados no direito, tá? Por fim, temos os princípios gerais do direito, que são as diretrizes políticas, sociais e jurídicas extraídas do sistema jurídico. Como um todo, um exemplo desse princípio é o da presunção de boa-fé. Tais princípios somente são aplicados em caso de lacunas, ou seja, em caso de vazio no sistema jurídico. E mesmo assim, tais princípios são só chamados caso a lacuna não possa ser resolvida com a analogia e os costumes. Dessa forma, tais princípios não têm aplicação direta e imediata aos casos concretos, dependendo aqui para a sua aplicação da existência de lacuna que não possa ser suprida pelos elementos, tá? Nós temos aqui Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Finalidade da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A primeira lei que tratou da introdução às normas do direito brasileiro foi a Lei 3.071, de 1916, antigo Código Civil, que fazem em seus artigos 1º a 21, essas normas foram revogadas pelo Decreto-Lei 4.657, de 1942, atualmente em vigor, tá? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a norma introdutória do direito como um todo, e não apenas no direito civil.
como parecia ser, tá? Diante aqui do nome que detinha antes, Lei de Introdução ao Código Civil. Tal lei, na verdade, tem 3 finalidades, tá? Então, vamos ver quais são as finalidades da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. As primeiras delas é a que mais sobressai, a de regular a forma de aplicação das leis em geral. Ou seja, essa lei, ela traz as diretrizes, tá? Para regular a forma de aplicação das leis em geral. A segunda finalidade é de regular o direito internacional privado brasileiro, e está contido aqui nos artigos 7 a 17 dessa lei, tá? Os procedimentos como devem ser para regular o direito internacional privado brasileiro. Nós já temos aqui no caso a última, que é a de regular os atos civis praticados no estrangeiro pelas autoridades consulares brasileiras. A gente vai encontrar essas diretrizes aqui a partir do artigo 18 e 19. Tudo isso contido aqui nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, tá? Meus queridos, nesse encontro hoje a gente fala um pouco aqui sobre a introdução, né, dos princípios do direito civil. A gente sabe que nós temos aqui, além desses 3 princípios, que são os basilares, que nós acabamos de ver que são os princípios da eticidade, da operabilidade, da sociabilidade, nós temos também alguns princípios mais específicos aqui no caso, que trato aqui no caso aqui do direito brasileiro, tá? Nós temos aqui, no caso, o princípio da função social, dos contratos, aplicável aos contratos, da boa-fé objetiva, aplicável aos contratos, da função social da propriedade, aplicável ao direito de propriedade, da igualdade entre os filhos, aplicável ao direito de família e sucessões, tá? Então, nós temos que esses princípios, eles servem de diretriz para aplicação no direito civil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é muito fácil de compreender, porque é tudo muito novo, né? Mas a gente vai começando a entender. Logo nesse nosso primeiro encontro, no próximo encontro, a gente vai ver as fontes, né? As fontes do direito civil e vai ficando mais fácil essa compreensão, esse entendimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Um abraço a todos e tchau, tchau.